Boa noite. O grande entrevista desta noite recebe alguém que, aos 21 anos de idade, foi eleito presidente do Vilanculo Futebol Clube e 3 anos depois comprou o clube e iniciou um investimento com intenções de transformar e atingir outros patamares que culminou com a extensão da coletividade ao Moçambola em 2011. Falo-vos de Yassine Muji, conhecido por trazer ideias novas e atuar em diversas áreas, como ambiente de negócios, economia, cultura, turismo, juventude e desporto. Boa noite e bem-vindo ao programa. Boa noite, Selma. Muito obrigado. É uma honra estar aqui no programa de grande entrevista da TV Sucesso. Muito obrigada. A seguir, conheça um pouco mais o nosso convidado. Nosso país é extenso, bastante longo, e nós temos uma estrada nacional, que é a estrada número 1. Nasceu a 13 de novembro de 1982 em Chimoio, província de Manica. É um jovem empreendedor na área de turismo. A veia empresarial herdou do seu pai. É apaixonado pelo futebol, tem uma característica peculiar que incomoda certas pessoas, a sua frontalidade. Já criticou publicamente diversos dirigentes desportivos. É sonhador e ousado. Teve a coragem de importar ideias europeias para o futebol nacional. Mas a realidade mostrou que o futebol moçambicano não está preparado para adotar o modelo europeu, como celebrar um contrato com mais de 8 anos com um treinador, privatizar um clube, uma prática bastante comum na Inglaterra. No desporto, recebeu durante 2 anos consecutivos, 2011 e 2012, o prémio de melhor dirigente desportivo de Moçambique. A nível internacional, recebeu 2 prémios, um em Paris pela qualidade e liderança e o outro em Geneva pela tecnologia e inovação, ambos em 2012. Este é o perfil do presidente do Vilanculo Futebol Clube, Yassine Muji. E assim acompanhamos aquilo que é o perfil de Yassine Muji. Yassine Muji, com apenas 24 anos de idade, entrou para a história do país ao tornar-se no primeiro empresário jovem a privatizar um clube. Como é que surge a ideia de ser proprietário de um clube e porquê? Bem, eu desde os 11 anos de idade acompanhava já o Manchester United de Inglaterra, portanto todo o historial do clube, e apercebi-me depois que o Manchester United havia sido comprado e a conjuntura do futebol a nível mundial estava a transitar, portanto, do associativismo para o privado, portanto, com grandes investimentos. Quando recebi a proposta de dirigir o Vilanculo Futebol Clube durante o associativismo, eu tinha 21 anos de idade, estava a entrar para um mundo de dirigismo que não tinha experiência nenhuma, não sabia o que queria encontrar, portanto eu sempre dizia que passei a conviver com dinossauros, porque eu era uma criança e estava no meio de grandes dirigentes, tanto a nível nacional como internacional. Mas após alguns anos da participação, portanto, no campeonato provincial e da divisão de honra, sentiu-se essa necessidade de fazer algo mais, trazer uma certa iniciativa. E naquela altura, infelizmente, em Moçambique ainda não existia legislação para as sociedades anónimas desportivas. Portanto, como fazer? Como criar um clube que fosse um clube-empresa. E foi aí que surgiu a iniciativa de transformar o Vilanculo Futebol Clube numa empresa que pratica desporto, neste caso particular o futebol. Bom, sim. Mas mesmo nessa altura tomou a decisão de avançar sem sócios, diferentemente dos outros clubes. Por quê? Tendo em conta que os sócios também têm a responsabilidade de pagar cotas. O associativismo em Moçambique ainda é uma utopia, portanto as pessoas querem ser sócias, mas não querem, portanto, cumprir com as suas obrigações. Isto acontece em praticamente todos os clubes. O que a gente vê é que quando estamos próximos a uma Assembleia Geral de um clube, todos correm para pagar as suas cotas, porque aí podem ter depois a oportunidade de escolher os dirigentes ou fazerem parte, portanto, da massa diretiva do clube. Vilanculo não foi diferente. O mesmo aconteceu nos primeiros 4 anos. Os sócios não pagavam as suas cotas.
E nós tínhamos que encontrar uma forma de sustentabilizar o clube. Eu, como empresário, e com alguns parceiros que tinha na altura, como a Vodacom, a Sazol, arrisquei, apresentámos uma proposta à massa associativa e arriscou-se para fazer algo diferente. Conseguimos, sim, fazer algo diferente, conseguimos trazer uma forma diferente de estar no futebol. Fomos o primeiro clube, por exemplo, a criar um cartão Visa privativo com uma instituição bancária. Hoje já existem muitos, mas nós fizemos isso há 15 anos atrás. Portanto, estamos a falar de coisas que em Moçambique ainda ninguém fazia e o Vilanculo já aparecia a fazer. Estas iniciativas foram por forma a trazer uma inovação no futebol e ver se nós podíamos sair daquilo que era o futebol só de fim de semana, mas que passasse a ser algo vivido todos os dias, com venda do merchandising, criação do website, páginas nas redes sociais, portanto, manter... É possível um clube sobreviver sem sócios? Olhando para aquilo que é a nossa realidade. É possível, mas é preciso que haja um investimento e é possível que toda a conjuntura desportiva do país também se adapte a isso, o que neste momento ainda não é viável. Portanto, eu, como alguém que tentou e passou por isso, sei perfeitamente que a política que existe ainda no futebol não é viável para que um clube, empresa, neste caso as Sociedades Anónimas Desportivas, foram aprovadas recentemente pela Assembleia da República, ainda não é viável para uma SAD sobreviver. É preciso que a conjuntura toda do futebol mude, e o primeiro passo é aquilo que eu sempre tenho dito, que as empresas públicas que ainda estão no futebol devem sair do futebol e estas passarem a ser, portanto, sociedades anónimas desportivas, clubes, empresas, e aí nós vamos começar a ver, portanto, mais empresários e mais desportistas a investirem neste ramo e neste âmbito de clubes e empresas. Portanto, tinha apenas 24 anos na altura em que comprou o Vilanculo Futebol Clube. De onde é que veio esse dinheiro, tendo apenas 24 anos? Esta é uma pergunta que muita gente faz, porque pensa que toda compra é feita com base de um valor que existe. Mas esta compra do Vilanculo Futebol Clube foi feita com base a um projeto apresentado. Portanto, foi uma compra que não envolveu dinheiro físico, mas sim envolveu obrigações. Portanto, o que o Vilanculo Futebol Clube era e o que poderia ser. Portanto, a minha proposta foi, se nós continuarmos como associativismo, não me interessa continuar como presidente porque não estarei em condições de ir buscar os financiamentos e os patrocínios que nós precisássemos. Mas se nós dermos o passo e passar a ser um clube privado, aí sim eu posso envolver, portanto, outros patrocinadores, poderia ir atrás, né, de parceiros que pudessem comprar esta ideia sendo um clube privado. Portanto, uma Vodacom, uma Sazol, que são empresas grandes que conhecem também como é que funciona o desporto nos outros países, facilmente iriam comprar esta ideia. Uma instituição bancária, por exemplo, como o Millennium BIM, que, tendo em conta os negócios que eu já tinha, facilmente poderia-se negociar outras parcerias relativamente ao futebol. Portanto, então, não houve um montante, não houve um valor para pagar. Não houve um valor, mas não houve dinheiro. Não houve dinheiro, mas sim. houve valor. Portanto, valor que eu digo são as parcerias foram feitas. Portanto, sim, houve valor agregado. Portanto, desde a criação da marca Vilanculo Futebol Clube, a abertura da loja, a aquisição com os parceiros de um autocarro para o clube, portanto, o patrocínio da Vodacom, que após, portanto, passar a ser um clube privado, triplicou o valor que davam como patrocínio. Estamos a falar do ano 2008, 2009, não é? Depois a entrada do Millennium BIM como patrocinador e a entrada da Sazol como patrocinador. Portanto, os valores foram estes, não é? Em que os parceiros compraram a ideia e disseram que, olha, nós podemos investir, podemos apoiar se for neste modelo. Bem, em 2010 o clube começa a dar sinais claros de avanço ao ascender ao Moçambola, mas foi sol de pouca dura. Esteve no escalão máximo por 4 anos apenas. Por 4 anos, sim. O que falhou nessa altura? Nós, quando ascendemos ao Moçambola, uma das perguntas que me fizeram na altura foi se o Vilanculo estava pronto para o Moçambola. E eu disse que o Vilanculo estava, sim, pronto para o Moçambola, mas não tinha certeza se o Moçambola estava pronto para o Vilanculo Futebol Clube. E foi isso que nós vimos. Fomos o único clube... Por que colocou esta questão?
Porque eu já acompanhava o futebol e sabia das dificuldades que poderiam existir. A principal dificuldade que nós tivemos foi a questão dos transportes aéreos. Portanto, quando tu és o único clube que durante 4 anos viajas de autocarro e todos os outros clubes viajam de avião, aí já é uma diferença enorme, porque para um atleta, e a lei da FIFA é muito clara quanto a isso, nenhum clube pode se deslocar mais do que 250 km para fazer um jogo. Essa portanto, é a distância máxima que um clube pode deslocar. E nós fazíamos deslocações, semana sim, semana não, de 750 km para vir fazer jogos a Maputo, 500 km para ir fazer jogos na Beira, íamos até Tete de autocarro para ir jogar. Essa foi uma das suas reclamações, as principais reclamações, que era o Vilanculo viajar via terrestre. Esta foi a única reclamação que nós tivemos com a organização do Moçambola. Primeiro, porque colocava em risco a integridade física dos atletas. Nós tivemos, num dos jogos em Tete, 2 atletas que caíram inconscientes no campo. Portanto, depois de uma viagem de autocarro e mais a temperatura que se faz sentir em Tete, são riscos para a saúde dos atletas. E o nosso departamento médico, no 3º ano, sugeriu que ou teríamos que ter 2 plantéis para poder fazer face a esta necessidade, ou então nós tínhamos que optar por, se calhar, retirar-se da prova, porque corríamos o risco de um dia ter um atleta que perdesse a vida dentro do campo. Portanto, este foi o principal fator que fez com que o Vilanculo foi o único clube que viajava via terrestre? Foi o único clube que viajava via terrestre. Era algum problema contra o Vilanculo ou contra a sua pessoa? Qual era o problema de fundo? Eu não penso que era um problema contra o Vilanculo ou contra a minha pessoa, mas sim um problema financeiro que a Liga Moçambicana de Futebol tinha e não queria aceitar que tinha. E esta sempre foi a minha guerra com a Liga Moçambicana de Futebol, porque o primeiro passo para nós conseguirmos corrigir, seja qual for o problema que temos, é aceitarmos que não estamos a conseguir, para depois irmos à busca de soluções. Mas a Liga queria transparecer que está tudo bem e que a competição está a decorrer da melhor forma possível, quando nós tínhamos um clube que não estava a ter os mesmos direitos que os outros clubes. O que é competir? Competir é quando todos partem em pé de igualdade, né, para o mesmo objetivo, e neste caso nós não estávamos em pé de igualdade. Daí a minha questão. Diz que a Liga tinha um problema financeiro. Este problema financeiro só atingia o Vilanculo Futebol Clube? Só atingia o Vilanculo Futebol Clube por causa da distância em que nós tínhamos. O que acontecia era que nós tínhamos que vir a Maputo para fazer 6 ou 7 jogos, tínhamos que ir a Beira para fazer 2 jogos, ir a Tete, ir a Nampula. Portanto, os outros clubes só tinham que ir a Vilanculo uma vez em todo o ano. Então, os outros clubes tinham só uma vez durante o ano o prejuízo, primeiro, do desgaste físico do atleta, depois do prejuízo financeiro, porque ao ires fazer o jogo numa outra província que seja distante, não podes já ir um dia antes, tens que ir 2 dias antes, tens a questão dos pequenos almoços, dos jantares, da acomodação, e a Liga só pagava para uma noite anterior. Portanto, este desgaste financeiro também fez com que nós repensássemos se realmente valia a pena continuar a competir naquelas condições, onde iríamos buscar os fundos para continuar a competir, ou se tínhamos que mudar de estratégia e focarmos em algo diferente e que ninguém fazia na altura, ou melhor, até hoje, se calhar, ninguém faz, que é a formação. Bem, celebrou um contrato com Chiquinho Conde, jamais visto no país, com a duração de 10 anos, e terá dito que lhe tornaria no Alex Ferguson de Moçambique. O que é que aconteceu ou falhou de modo a que não cumprisse com a sua palavra? O que falhou foi, primeiro, pensar que a realidade da Inglaterra ou do Manchester poderia ser adaptada em Moçambique. Primeiro foi criar um clube-empresa, coisa que Moçambique ainda não tinha, mas que 10 anos depois o governo sentiu a necessidade de criar-se as sociedades anónimas desportivas. Portanto, aí eu sinto que contribuí a algo benéfico para o país. Vai levar tempo, mas nós vamos chegar lá, já se deu o primeiro passo. Quanto a esta questão do Chiquinho Conde, de trazermos esta ideia do Alex Ferguson, que era um treinador, portanto, idolatrado no Manchester United, sim. A realidade que depois aprendi e conheci foi que em Moçambique o melhor método de contratar treinadores tem que ser de 1 ano,
porque, por natureza, os nossos treinadores, e não só treinadores, mas também os nossos trabalhadores, acabam depois ficando acomodados quando têm um contrato de longa duração. E foi exatamente... Portanto, fez um contrato de 10 anos, seguindo o modelo do Manchester, Fizemos um contrato de 5 anos mais 5 anos de opção, não é? Portanto, era um pré-acordo que nós tínhamos, Gentleman's Agreement, apesar de que a lei moçambicana só permitia, na altura, contratos máximos de 2 anos, então seriam 2 anos renováveis, não é? E havia acordos, portanto, acordos desde a aquisição de um terreno para o Chiquinho e depois parte do valor do salário seria descontado para a construção da sua casa, a aquisição de um veículo, portanto, haviam vários acordos. O que eu posso dizer é que do nosso lado como clube e do meu lado pessoal, tudo aquilo que foi compromisso nosso foi cumprido, mesmo após termos rompido o contrato com ele. Agora, infelizmente, o melhor modelo para Moçambique com um treinador de futebol tem que ser contratos de 1 ano e eu cometi este erro, reconheci publicamente que cometi esse erro e tivemos que romper. Chegou a dizer que a contratação de Chiquinho Conde foi um erro grave. Foi um erro. Como eu disse no início da entrevista, o primeiro passo para nós conseguirmos corrigir é reconhecermos quando temos um erro e depois corrigir. Caso contrário, se nós acobertarmos o erro, nunca mais saímos do erro. Assim sendo, qual foi o motivo para a rescisão de contrato? O motivo para a rescisão de contrato foram os resultados desportivos. Nós estávamos em decadência, o Chiquinho é um treinador que em nenhum momento podia trazer aqueles resultados. Nós, como direção, cumprimos com tudo aquilo que foi pedido por ele, né, como treinador, desde a contratação dos atletas, desde a deslocação 2 dias antes para os locais onde nós íamos jogar, para os atletas terem descansos, desde os estágios na África do Sul, fizemos 2 estágios, portanto, na África do Sul com o Chiquinho. Portanto, como treinador, ele colocou certas exigências e nós, como direção, cumprimos com tudo aquilo. No fim, só tínhamos que cobrar os resultados. E quando esses não aparecem, é mais fácil mandar embora um treinador do que mandar embora uma equipa inteira. E o técnico chegou a ser indemnizado? Foi muito bem disse aqui que a lei permitia fazer um contrato de apenas 2 anos e o Vilanculo fez de 5 Foi indemnizado. O que aconteceu aqui é que ele, como treinador, foi o primeiro a romper com o contrato, ou com parte do contrato, porque no contrato estava estipulado um valor que seria descontado mensalmente para a construção da sua casa, sim, em Vilanculo. A casa foi construída? Chegaremos lá. Então, o que aconteceu foi que a partir do primeiro mês, ele, como treinador, solicitou que aquele valor não fosse descontado e que ele precisava daquele valor. Então, nós fomos dando o primeiro mês, o segundo, e aquilo passou a ser um hábito. Nós, como direção, fomos alertando que, olha, se este valor não ser descontado, dificilmente iremos conseguir construir a casa prometida, não é? E é por isso que ele hoje não tem a casa em Vilanculo, mas tem lá o terreno com algum material que foi lá, portanto, guardado, que era para a construção. De quanto é que foi a indemnização, levando em conta o tempo de contrato? Foi portanto, do salário dele, né, mediante o que remanescia do contrato. Não tem valores emendes, usamos um advogado para portanto, legalizar todo este assunto e ambas as partes ficamos satisfeitas com a resolução e de tal modo que até hoje conversamos. Aliás, todos os treinadores que saíram de Vilanculo têm uma boa recordação de Vilanculo, uma boa recordação dos dirigentes de Vilanculo e nós conversamos até hoje. Recordo-me também que um dos treinadores até teve direito a um jantar de despedida. Bem, nos 4 anos que o Vilanculo esteve no Moçambola, queixou-se de forma recorrente dos jogos sem descanso, que comentou há pouco tempo da questão das viagens via terrestre. E muitas vezes apontou o dedo acusador para a Liga. E disse também que os dirigentes nacionais, a todos os níveis, querem e gostam de Vilanculo para tirar seus recursos, construírem mansões e deliciar-se da sua paisagem, mas não quiseram ajudar o Vilanculo a fazer o seu futebol para recriar. Na altura, a quem se referia concretamente? Bem, eu tenho informações
E nós conseguimos ver isso em Vilanculo, que o presidente, neste momento, o presidente da Federação Moçambicana de Futebol, que antigamente era o presidente da Liga Moçambicana de Futebol, construiu uma casa em Vilanculo. Como é que esta casa foi construída? Não sabemos, mas essa casa só foi construída depois do Vilanculo estar no Moçambola. Ok. Não cabe a mim fazer, portanto, as investigações para se descobrir como é que elas foram feitas, mas eu penso que se decorrer uma investigação e contactarem, por exemplo, o hotel que fazia a acomodação das equipas do Moçambola, certamente que há muitas verdades que podem sair. Há hotéis em Vilanculo que até hoje estão à espera de receber os seus valores da acomodação que faziam para as equipas do Moçambola. E está claro também que este modelo todo que existe das empresas públicas tirarem fundos para os clubes desportivos dessas empresas públicas pode-se também considerar uma certa lavagem de dinheiro. Por exemplo, eu posso trazer hoje um exemplo claro do ENH Futebol Clube que está a disputar a prova, que é o Moçambola. O nosso orçamento para participar numa competição como o Moçambola atualmente não seria mais de 20 milhões de meticais. E nós em nenhum momento gastamos mais de 15 milhões de meticais nos anos em que participamos do Moçambola. Mas fizemos muitas coisas diferentes de vários clubes que estão lá. Mas o orçamento do ENH Futebol Clube para participar no Moçambola está acima dos 60 milhões de meticais. Portanto, 60 milhões de meticais é $1 milhão, pode-se fazer muita coisa. Seu orçamento são 20 mil meticais? O nosso orçamento era 20 milhões de meticais. Ok, com a oscilação e tudo, hoje poderia-se considerar entre 25 a 30 milhões de meticais para fazer um bom campeonato no Moçambola. Mas hoje há clubes que chegam têm 60 milhões. 60 milhões de meticais, clubes como os clubes da função pública. Mas se nós formos a questionar os clubes que não têm o dinheiro da função pública, quanto é que eles gastam, iremos encontrar que os orçamentos rondam entre os 20 a 25 milhões de meticais. Portanto, temos os clubes da função pública a gastarem 3 vezes mais, 4 vezes mais do que aquilo que é necessário para participar no então, Moçambola. há aqui uma dualidade de critérios? Eu penso que há valores a serem aplicados de forma incorreta. Poderão ser salários altíssimos dos atletas, poderão ser salários altíssimos dos dirigentes, e é por isso que eu disse, quando a conjuntura do futebol nacional mudar e deixarmos de ter empresas públicas a fazerem futebol e passarem a ser empresas privadas, os gestores passarão a gerir de forma mais racional. Portanto, porque o objetivo não será gastar, mas sim economizar para que o clube seja sustentável. Neste momento ainda não se pensa assim, porque no ano seguinte temos onde vamos buscar, que são nas empresas públicas. Portanto, e outra questão que vem aqui é a que eu sempre faço. Todos nós pagamos energia, todos nós voamos na LAM, todos nós usamos os portos e caminhos de ferro, não é? É dinheiro público. E quando é que eles consultaram ao público como é que poderiam utilizar esse dinheiro? Portanto, no meu ponto de vista, qualquer que seja o financiamento das empresas públicas para o desporto nacional, tem de ser para o desporto na sua totalidade e não para clubes, portanto, que fazem parte dessas empresas. Porque se o valor entrar no desporto, aí sim vai beneficiar a todos os moçambicanos, do Rovuma ao Maputo, e não grupos grupo de pessoas. Exatamente. Em 2013, apresentou uma queixa de tentativa de extorsão por parte de um suposto elemento do Madjed. O que é que realmente aconteceu? Uma semana antes eu recebi uma mensagem, se procurar nos meus arquivos, de certeza que encontro, recebi uma mensagem a pedir valor para que, portanto, eles facilitassem o jogo. Nós precisávamos de ganhar. Sim. Se nós não vencêssemos aquele jogo, de certeza que descíamos de divisão, e foi isso que aconteceu. Nós não vencemos o jogo. Se eu fosse falso, se eu fosse cobarde, sim, entrava nesse esquema. O esquema era para manter o Vilanculo? O esquema era para que o jogador do Madjed falasse com os seus colegas e que facilitassem por forma ao Vilanculo vencer o jogo. Okay.
E o que nós fizemos foi denunciar. Metemos uma queixa, denunciamos, mas que nunca fomos solicitados para prestar declarações e nunca deu seguimento. Portanto, não houve uma responsabilização, já que não houve seguimento. Não houve uma responsabilização, nem por parte do organismo que gera o futebol, que é a Federação Moçambicana de Futebol. Como é que se sentiu quando a Liga disse que a denúncia não mudaria nada na classificação final? O que eu senti foi que não existe justiça no futebol nacional. E isso pesou muito para nós repensarmos como é que queríamos estar no futebol. O resultado de todas as nossas ações no passado, hoje nós estamos a ver. O nosso futebol continua a ser um fracasso. Eu lembro perfeitamente que em 2006 eu já dizia que nós precisamos ter um projeto, precisamos ter um plano estratégico de onde nós estamos e onde nós queremos chegar nos próximos 10, 15 anos. O que nós precisamos de fazer para chegar lá. Nós temos situações em que aparece um candidato para a Liga Moçambicana de Futebol, promete o aumento de número de clubes no Moçambola. Não tem a mínima noção do que é gestão, do que é necessário para aumentar o clube. Depois tivemos a situação de aumentar-se os clubes, 2 anos depois não há condições para permanecer. Foi preciso o Presidente da República ter que intervir para viabilizar a prova. Portanto, quando é assim, aceitamos que o Governo intervém. Mas quando é para exigir, queixamos logo a FIFA, porque o Governo não pode intervir no futebol. Mas quando é para tirarmos benefício do Governo, aí nós aceitamos. Portanto, que tipo de gestor é este que o plano dele não conseguiu, portanto, durar 5 anos? Prometeu o aumento de clubes, mas 2 anos depois recuou, não conseguiu terminar a prova, ou foi preciso, portanto, criarmos mecanismos e foi preciso o Governo interferir para que a prova continuasse e hoje finalmente reconheceu-se que tinha que se mudar e já neste Moçambola vamos ter 5 clubes a descer de divisão e 3 a subir, portanto vai-se reduzir o número de clubes e provavelmente no próximo ano voltará a reduzir o número de clubes. Portanto, isto é um passo que nós devíamos ter dado há 10 anos atrás ou 15 anos atrás. Reduzir o número de clubes na alta competição e aumentar o número de clubes, portanto, nas competições. Está a falar de quem concretamente? Neste momento estou a falar do Presidente da Liga Moçambicana de Futebol, que venceu, portanto, as eleições para concorrer à Liga Moçambicana de Futebol, aumentando o número de clubes. Mas o mesmo Presidente não conseguiu, portanto, terminar o campeonato por falta de fundos. Portanto, é uma má gestão. Nós temos que ser realistas, nós não podemos em nenhum momento tomar decisões políticas para benefícios próprios quando nós sabemos que não é possível. Eu, antes de concorrer, por exemplo, para um cargo, eu tenho que fazer uma análise de quais são os fundos que existem e o que eu posso prometer. Nós não podemos prometer aquilo que não é possível, porque depois colocamos em risco toda a integridade e toda a dignidade dos dirigentes nacionais todos. Qualquer um que for a concorrer no futuro, os amantes do desporto vão dizer que não, é mais um que vai para lá. E não há uma responsabilização, porque se tu prometes algo, chegas lá e depois não consegues cumprir, tens a obrigação moral de demitir-se e não ficar mais tempo lá. O que eu prometi, não consegui, lavo as mãos e deixo o espaço aberto para que os outros venham fazendo. Considera-se um homem averso à corrupção? Penso que sim. Eu faço os possíveis de evitar estar em casos de corrupção, até numa simples multa portanto, de velocidade ou de um trânsito. Prefiro pedir que ele passe a multa e sempre até digo que tem 2 opções. Uma, advertir e perdoar, outra, passar a multa. A maior parte dos trânsitos prefere passar a multa. Levo a multa e depois, quando tem tempo, consigo pagar a multa. Eu penso que a luta pela corrupção não pode partir de cima. Houve um momento que disse, fiquem com o vosso futebol. E até hoje... O que é que o levou a dizer isso? Foi portanto, estar cansado. Foi estar cansado de tudo o que acontecia no futebol. Infelizmente, ainda não mudou. Ainda continuamos a ter a mesma mentalidade. Eu tenho o meu amigo que é presidente da Federação Moçambicana de Futebol, concorreu, converso muito com ele, discutimos, conversamos, somos amigos. Eu defendo uma coisa, ele defende outra coisa,
Convidei-o a admitir-se há bem pouco tempo, depois de ter falhado a qualificação para o CAN. Convidei também a admitir o treinador, o selecionador nacional, que era o Abel Xavier, por uma razão muito simples. Houveram promessas antes de terminar o mandato, nenhuma das promessas foram cumpridas. Se não foram cumpridas, o melhor é, portanto, demitir-se. Temos esta obrigação moral, sair para a porta grande, manter a dignidade, manter a honra. Portanto, eu penso que nós temos de ser assim. Quando Vilanculo foi despromovido no Moçambola, disse que queria simplesmente focar-se na formação. Por que tomou essa posição? Tomei essa posição, ou tomamos esta posição, porque percebemos que a formação também é um dos problemas do futebol nacional. Portanto, nós temos jogadores que muitos deles são encontrados com os 15, 16 anos de idade e são levados para a alta competição. O desporto escolar, neste momento, já não existe. Portanto, é algo que também temos que voltar a repensar. Que tipo de desporto escolar nós queremos fazer? E o Vilanculo decidiu focar-se na formação. Encontramos vários aspectos, desde a falsificação de idades, muitas delas que começam no desporto escolar. Portanto, as escolas falsificam as idades para ir aos jogos escolares e vencer. Portanto, é tudo para vencer, tudo por uma questão de ganhar a todo o custo. A corrupção não envolve só valores. A falsificação de idades também pode ser considerada uma corrupção, é uma violação, né? Portanto, mas é tudo para vencer e não há aqui o fair play, não há aqui aquilo que a FIFA diz no seu slogan, para o bem do jogo, não é? For the good of the game. Portanto, eu penso que nós temos que pensar o que nós queremos para Moçambique, no desporto em geral. Portanto, se nós realmente quisermos que Moçambique seja uma potência a nível desportivo, primeiro somos nós que temos que mudar de mentalidades e colocarmos isto em prática. Portanto, quando o Vilanculo recua-se para a formação, posso trazer um exemplo de 2011, foi a primeira vez que nós participamos num campeonato nacional de júniores. E há um mês antes do Nacional de Júniores, o meu diretor desportivo chegou perto de mim e disse: Presidente, nós temos um problema. E eu perguntei, qual é o problema? Ele disse, dos 30 atletas que nós temos que vão participar no Nacional de Júniores, 17 têm idades falsificadas. E eu perguntei como é que 17 atletas têm idades falsificadas. E ele disse que estas idades foram falsificadas na escola, portanto, nos jogos escolares passados, porque os atletas tinham que ir lá e queríamos vencer esses jogos escolares. Entretanto, eu sugeri que suspendêssemos os 17 atletas, já vínhamos treinando há um ano, para participar no Nacional de Júniores. E suspender 17 atletas da tua equipa principal e mais os suplentes era ir a este Nacional desfalcado. Mas corremos esse risco, suspendemos os 17 atletas que tinham idades falsas e fizemos subir os atletas dos juvenis. Portanto, fomos com uma equipa muito jovem ao Nacional de Júniores, chegamos à final do Nacional de Júniores, onde perdemos com o Ferroviário de Maputo com um golo do Clésio. No ano seguinte, a mesma equipa voltou a participar no Nacional de Júniores e nós chegamos à final, portanto, do Nacional de Júniores na Beira e perdemos com o Ferroviário da Beira. Portanto, em 2014, se não me engano, a nossa equipa de juvenis venceu o Nacional de juvenis no país. Portanto, eu penso que isto foi o que nos colocou mais realistas. Vamos remover estes atletas com idades falsas, vamos colocar atletas com idades verdadeiras e vamos trabalhando gradualmente até chegarmos onde nós queremos chegar. Não digo que não temos dificuldades, porque não temos um campo sintético, por exemplo, para os atletas desde os 6 anos até os 16, 17 anos jogarem no campo sintético. Portanto, eles só começam a tocar a relva quando têm 17 ou 18 anos de idade, e futebol de formação não é isso. É preciso sim que nós investimos no país com relevados sintéticos, com pavilhões desportivos, por forma a que
a juventude, seja ela desde os 6 anos até os seus 16, 17 anos, comecem a crescer, a ter o ABC do futebol nas boas condições que são necessárias para serem atletas condignos e de formação. Das camadas de formação de Vilanculos já foram colocados ao Moçambola e para as seleções nacionais Osvaldo e Norberto, só para citar alguns exemplos. Já teve retorno destes jogadores ou outros formados no clube? Aqui há duas formas de ter retorno. Uma que seria o mais adequado e portanto, o mais ético, que é quando um clube no Moçambola aprecia um jogador, procura o clube atual do atleta e negocia diretamente com o clube. Infelizmente, o comportamento de todos os clubes, ou a maior parte dos clubes no país, quando eles gostam de um atleta ou apreciam um atleta, eles contactam diretamente ao atleta, aliciam ao atleta, são capazes de pagar até 200 mil meticais de prémio de assinatura ao atleta, quando aquele atleta, se fosse negociado diretamente com o clube, se calhar custaria 100 mil meticais. Portanto, falta a vontade, falta a ética dos clubes procurarem outros clubes e negociarem diretamente com esses clubes. Infelizmente, nós já fomos burlados muitas vezes, até pelo Machaquén, que é um clube pelo qual também sou sócio desde bebê. Lembro perfeitamente de um atleta que nós mandamos para o Machaquén, para ir jogar no Machaquén. Fizemos um acordo em que o Machaquén teria que pagar, não pagou, não utilizou o atleta, e para nós termos o atleta de volta, porque queríamos que o atleta continuasse a progredir, ainda tivemos que pagar o Machaquén para ter o atleta de volta. Portanto, só faz isso quem realmente gosta do futebol e quer ver realmente Moçambique a crescer no futebol. Então, infelizmente, este tipo de retorno é para esquecer, porque ainda não existe essa ética dentro do futebol em que os clubes negociam com outros clubes. Agora, o retorno que nós estamos à espera é se um dia aparecer um atleta que vá para o exterior, né, para jogar, seja em Portugal, seja na França, porque existe uma cláusula na FIFA que é de sustentabilidade, onde, portanto, eles analisam os 12 anos de formação daquele atleta, portanto, dos seus 9 ou 10 anos, aos seus 21 ou 22 anos, e pelos clubes que o atleta passou durante esses anos, esses clubes recebem 5%, portanto, de acordo com os anos que estiveram em cada clube. Então, se for, por exemplo, nos 12 anos em 3 clubes, um vai receber 1,5%, outro 2%, o outro 1 ou 2%, dependendo dos anos em que o atleta esteve. Portanto, nós estamos a formar, primeiro, com o objetivo comunitário de criar, portanto, um intercâmbio desportivo entre os jovens e as crianças de Vilanculo. São gastos que tiramos dos nossos patrocinadores, de parceiros, da comunidade, porque é uma formação em que o atleta não paga. Na Europa, o atleta paga para ter uma formação desportiva. Nós estamos a fazer um trabalho comunitário, mas na expectativa de que um dia possa aparecer um atleta que vá para o exterior e que a gente possa depois acionar a cláusula de sustentabilidade da FIFA e receber algum valor para voltarmos a investir na formação, portanto, na criação de melhores condições para a formação adequada do atleta. Ainda nesta questão da formação, em 2015 terá afirmado que se verifica um total desprezo das camadas de formação no país. O fato contribuiu ou não para que o nosso futebol seja depreciativo? Contribui porque nenhum atleta pode dar o seu melhor se ele não crescer, portanto, a ter uma formação adequada. Eu posso trazer aqui um exemplo muito claro. A Federação Moçambicana de Futebol obriga que qualquer clube que deve participar no Moçambola tem de ter escalões de formação. E se não tem, não pode participar. Ok? Mas nós temos clubes que estão a participar no Moçambola há anos que não têm formação. Por que isso não se responsabiliza? Porque nós estamos aqui a fazer política no desporto. Nós não podemos fazer política no desporto. Se a FIFA não deixa com que haja interferências, é para isso. É para que os dirigentes desportivos tomem medidas
em benefício do desporto, de gerentes esportivos, portanto, possam aplicar a responsabilização aos clubes. O clube não tem escalões de formação, não participa. Vamos ter poucos clubes, mas serão esses clubes que vão trazer valor para a prova. É preciso, hoje fala-se de licenciamento de clubes, na CAF ou na FIFA, provavelmente 1 ou 2. Os clubes só se preocupam em licenciar quando vencem o campeonato e depois têm que participar nas afrotaças ou na Liga dos Campeões Africanos. E assim, vamos fazer um breve intervalo e voltamos já a seguir.